Alexandre, iniciando aqui a aula 5 de cálculo. A gente vai fazer uma revisão aqui. Estamos falando de limites e nessa aula vamos falar de limite infinito. Vamos falar um pouquinho das contas, né, com o infinito, a aritmética do infinito e assíntotas verticais. Lembrando que essa aula é só uma revisão, tá, pessoal? Então, limites infinito. Nós falamos que o limite tende a infinito quando o f de x, né, ou y tende a infinito. Ok? Nós temos o exemplo aqui bem simples das tabelas, né? Tabela 1 e tabela 2. Quando nós estamos aproximando de 2 aqui pela direita, no gráfico seria desse lado aqui, né? Um pouquinho maior do que 2. E a tabela 2, quando está aproximando do 2 pela esquerda. O que nós observamos? Que a partir de um momento o número vai aumentando muito, né? O y, 300, 30 mil, 3 milhões. Dos dois lados acontece a mesma coisa, né? Então, de um certo momento para frente, quanto mais próximo do 2, mais o número vai aumentando. Nesse caso, nós falamos que o limite tende a infinito. Olha o gráfico aqui, ó, né? Está cada vez aumentando mais. Então, essa é a característica do limite indo para infinito. Tá bom, pessoal? O teorema é muito simples. Na nossa aula, nós enumeramos de maneira diferente, né? Então, esse teorema aqui na aula é o nosso teorema 10, só para... Numeração não importa muito, tá, pessoal? Mas aqui é só para a gente ter uma referência na aula. E eu numerei de maneira mais simples um pouco do que isso, tá bom? De maneira genérica, a gente pode falar que o limite, né, de quando x tende a zero pela direita ou pela esquerda, tanto faz, de uma constante, não precisa ser 1, a diferença aqui é uma constante, que pode ser positiva, negativa, dividido por x, né? Tá? Ou uma potência de x. Essa potência aqui eu vou até colocar aqui, ó, R, né? Vimos isso na aula, enunciei de maneira bem diferente, né? O enunciado, tá bom? Mas que é a mesma coisa aqui, pessoal. Isso aqui tudo nós comentamos, que no final das contas é basicamente você fazer, né, o jogo de sinal aqui da constante, ó, nesse teorema mais simples aqui. Então, se a constante é positiva, por exemplo, mais 2, né? E o valor aqui é um valor bem próximo a zero pela esquerda, só lembrar, um valor bem pequenininho negativo, ó. Então, fazendo o jogo de sinal, mais com menos, menos infinito, tá? Bom, pessoal, expor menores está no livro, foi feito na aula. O objetivo do vídeo é só revisar algumas coisas, não é falar tudo igual na aula. Claro, a aula é presencial, tá bom? Temos alguns teoremas aqui envolvendo a aritmética agora, ó, do infinito, né? Quando eu quero somar infinito com constante, infinito com infinito. Falamos também na aula bastante coisa relacionada a isso, né? De maneira genérica aqui, o que está dizendo nesse teorema, nós colocamos como propriedade, né? Então, ó, o limite da função f é infinito e da função g é constante. Então, a gente está fazendo infinito mais constante. Isso vai dar infinito, tá? E a mesma maneira aqui, se eu tenho menos infinito mais constante, isso vai dar menos infinito, né? Falei bastante na aula, pessoal. Inclusive, fizemos vários comentários, vários exemplos e chegamos, inclusive, em algumas indefinições. Eu vou colocar como exemplo aqui uma indefinição do infinito dividido por infinito, né? Tá? É uma indefinição, porque pode dar mais de um resultado possível, né? Infinito menos infinito, a mesma coisa. Isso tudo nós falamos na sala de aula, tá? A observação aqui, se você faltou a aula, pega o caderno com o colega, claro, ou dá uma olhada no livro, lembrando que tem isso tudo no livro, a teoria, tá bom? Um caso que muita gente erra, por exemplo, é quando a gente tem infinito mais infinito, tá? Isso não existe, ó, 2 infinito, né? Talvez o pessoal erra lembrando da álgebra, né? A mais A, 2A. Então aqui não tem isso, tá? Isso não existe. Infinito mais infinito é infinito, ok? Fica aqui a dica. Esse exercício aqui trata exatamente disso, né? A gente tem aqui dois limites, onde um limite vai dar infinito, que é esse caso aqui, e o outro infinito vai dar 1/4, é isso que está falando aqui. E aí vai somar infinito mais 1/4. Então, a resposta aritmética do infinito. Infinito, está aqui. Então, o limite é infinito. Uma outra observação, pessoal, né? Continua a aritmética do infinito aqui, já é constante vezes infinito, né? Ó, então, se eu tenho uma constante c vezes infinito, vai dar infinito, né? Se a constante é positiva, mais infinito. Vou até colocar de uma cor mais chamativa aqui, ó. Se eu tiver uma constante negativa, por exemplo, menos 3 vezes infinito, isso vai dar menos infinito. No final das contas, é basicamente fazer as continhas, né? Os jogos de sinais aí, tá? Ter bastante cuidado nisso aí. Deixa aqui mais uma vez, reiterando, né?
que esse vídeo, o objetivo é só relembrar, resumir bastante a aula. A aula é presencial, nós ficamos lá 3 horas e meia falando sobre isso daqui, tá bom? Nós basicamente temos 2 tipos de exercício, vou olhando para os exercícios aqui, ó, tá bom? Quando já tem diretamente que tende a zero, ou quando tende a outro valor que não seja zero. Aqui a gente sempre vai fazer uma mudança de variável, falamos na aula, tá bom? Porque o teorema, voltando lá, né, seja o que eu escrevi na aula, né, que é mais resumido, seja esse daqui, nós podemos ver, deixa eu só voltar mais um aqui, nós podemos ver que aqui, ó, é x tendendo a zero, tá? Falei na aula, repetindo aqui, ó, é como se fosse uma forma, né, o teorema, tá? Então tem que encaixar nessa forma. Se você não tem o encaixe perfeito, você tem que mudar, né, fazer uma mudança. Então, no nosso caso aqui, quando não é x tendendo a zero, ó, presta atenção aqui pela direita ou pela esquerda, ó, aí você tem que fazer uma mudança de variável. Então, toda vez, a primeira coisa que eu vou olhar é isso, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, não está resolvido, tá? Mas a mesma coisa, ó, x tendendo a 2, tem que fazer uma mudança de variável, tá bom? Para ficar de acordo o enunciado do teorema, ok? E aqui nós temos a definição de assíntotas, mas vou fazer mais para frente, deixar para fazer junto com a assíntota horizontal, tá bom? É basicamente isso daqui, né? Só para não passar batida, a assíntota é essa linha pontilhada aqui. E é claro que ela está relacionada com o limite infinito, como nós acabamos de ver aqui na aula, né? Só mais uma observaçãozinha, nós temos aqui, ó, limite de um lado tendendo a mais infinito, porque está para cima, ó. Então, à direita, e à esquerda do 3 está tendendo para menos infinito, ó, tá? Então, mais infinito e menos infinito. Sempre importante lembrar aí a teoria, saber fazer a leitura de gráficos, tá bom? E esse exercício eu vou deixar para o exercício, né, para o vídeo de exercício, tá? Então, pronto, pessoal, vou aproveitar, já que a teoria é bem curta, já vou pegar a próxima aula aqui para a gente falar também, tá, do próximo conteúdo, que é, agora, limite no infinito. Esses dois conteúdos gosto de sempre ensinar juntos, né? Porque são muito parecidos. Agora, quem vai para mais infinito ou menos infinito é o x. Naquela hora era o y, agora é o x. Por isso que limite no infinito. Então, fique esperto, né? Toda vez que tem no infinito é o x. Temos as tabelas aqui, ó. Vou apontar 10, 100, 1000. Poderia vir o próximo 10.000, tá? E assim sucessivamente, né? 100.000, tá? Então, quem está aumentando muito agora é o x. E se ele aumentar muito com valor negativo, que é o lado de cá, ó, outra tabela, nós teremos aqui menos infinito. Então, a gente fala que nesse caso aqui o x está tendendo para menos infinito. E do lado de cá, né, x está tendendo a mais infinito. Ó. Ok? Quando nós olhamos para o gráfico, a gente quer saber o que está acontecendo aqui no eixo x. Vou apagar para ficar bem claro e vou apontar de verde, tá bom? Ó, vamos lá. Eu quero saber o que está acontecendo quando o meu x aumenta muito. Para cá, mais infinito. Pode olhar que a função vem aqui, ela não passa dessa linha pontilhada, que é uma assíntota, nós já falamos. E a posição dessa assíntota está na horizontal. Uma assíntota horizontal, ok? Mas o que importa aqui é que o x está tendendo a infinito e do lado de cá, ó, menos infinito, né? Exatamente quando o x é muito grande, com sinal positivo, ou muito grande, com sinal negativo. É isso que nós queremos saber. Então, na teoria do limite é muito simples, já que o combinado nosso é só dar uma leitura na definição, a gente não está usando a definição propriamente, né, por ser um curso de engenharia, mas está aqui, né, x tendendo a infinito não tem erro. É o caso mais simples possível. Quando eu bato o olho, eu já sei que estou nesse teorema. E o fato fundamental aqui é que toda vez, ó, muito parecido com aquilo que nós falamos, né, lá nós tínhamos uma constante em cima dividido por x elevado a uma potência, e o x era muito pequeno, aí dava um resultado muito grande. Agora é o contrário, o x é muito grande. Quanto maior o x, isso aqui tende a zero. Tá? Então, na prática, é isso que nós vamos usar. O teorema é bem simples, que está enunciado de duas formas, né? Item 1 e 2, nós enunciamos de uma maneira só, né? De maneira bem resumida aqui, para ficar bem claro, x tendendo, pode ser mais ou menos infinito, de uma constante, não precisa ser 1 também. Melhorando um pouquinho aqui a escrita, x elevado a r, basta ser uma potência ou o próprio x, isso aqui vai dar zero. A ideia é muito simples, né? Quanto maior o denominador, menor o resultado. Resumindo a teoria, pessoal, nós temos 3 casos clássicos, né? Bem simples de olhar, principalmente
quando nós estamos trabalhando com polinômios, que é o nosso principal eixo, digamos assim, né, de estudo aqui. Então, ó, aqui 4x, 2x, empatou. Nós falamos isso, ó. Então, toda vez que empata, o resultado vai dar um número. A maior potência ficou empate. Agora, nós temos x ao quadrado, maior potência em cima, ó, tá? Nesse caso, o resultado, ou melhor, os resultados possíveis, mais ou menos infinito. Então, quer dizer que vai cair no caso anterior, no teorema anterior. E vou colocar o exemplo aqui, que vai empatar, né? Tá dentro de uma raiz, tem que analisar. Mas a gente poderia ter um limite assim, ó. Limite de x tendendo a infinito, x ao cubo mais 5x menos 2. E aqui embaixo, por exemplo, x à quinta mais 2x menos 1. Então, a maior potência embaixo, né? Então, nesse caso aqui, toda vez que a maior potência estiver embaixo, o resultado vai dar 0, tá? Ok? Que é parecido com esse caso do empate aqui, tá, pessoal? Bem parecido. Aqui vai ser um número, né? Quando empata a potência, vai ser um número aqui, ó, tá? Uma constante. Pode ser positivo, negativo. Por exemplo, 2, raiz de 2, raiz de 3. Tá bom? E aqui é sempre é 0, que também é uma constante, claro, mas é uma constante nula. Tá bom? Então, nós só temos esses 3 casos. Uma maneira bem simples de pensar aqui no exercício, tá? Já fiz essa análise. E aqui, agora, as situações das assíntotas. Os exercícios vai ficar para outro vídeo também, tá? Vamos separar os exercícios e a teoria nos vídeos. Ó, como eu falei agorinha, né? A assíntota vertical tem a ver com limite infinito. O y vai para infinito, ó, ou menos infinito. Então, teríamos 4 casos. Nós teríamos que descobrir esse valor A, geralmente é assim, e verificar, né, se vai dar mais ou menos infinito. E nós vimos lá no teorema anterior, que seria o teorema 10, né, que para dar mais ou menos infinito tem que ser uma constante dividido por um x aqui, ó, e esse aqui, o x tem que ir para 0, né? A gente sabe disso, ó, x tendendo a 0, ou pela direita ou pela esquerda, vou colocar assim, tá? O teorema anterior. E a assíntota horizontal é o nosso caso agora, do limite tendendo a infinito, ó, mais infinito, menos infinito. Ok? Isso aqui quer dizer que a partir de um certo número grande, que é o n aqui, ó, então, né, a função não vai ter esse valor. Ela não pode assumir esse valor, né, a gente fala o valor funcional de função, b, que é o resultado do limite aqui. Que é aquele caso que nós vimos agora, aqui. Deixa eu voltar lá só para mostrar aqui a assíntota horizontal. Então, a assíntota horizontal aqui, ó, deixa eu apagar, é o número 2. Por que é o número 2? Observa que a função, a partir de um n muito grande, a gente pode falar que esse n é esse número aqui, ó, qualquer número, tá, pessoal? É bem abstrato. Vou colocar aqui, ó, n grande ou n maiúsculo, ela vai ficar bem próximo do 2, mas não vai tocar. Por isso que tem essa linha pontilhada. Nesse caso, uma assíntota horizontal. Tá bom? Às vezes pode acontecer assim, tentar fazer um gráfico aqui, ó, para a gente conversar um pouquinho, né? Eu posso ter uma assíntota aqui, a função vem, passa algumas vezes, só que chega um momento que ela não passa mais, aí fica assim, tá bom? Então, é um caso aqui que a gente poderia ter. Então, a partir de um n grande, o n estaria aqui, por exemplo. Ó. Por isso que eu falo que ele é abstrato, tá? A gente tem que ter essa noção. Ok? E fechamos aqui essa parte. É muito simples também, os teoremas. Tá aqui a assíntota vertical. Aqui a assíntota horizontal, né? E um exercício, ou melhor, uma função que tem duas assíntotas. Nós temos a assíntota horizontal aqui, no número 3. E nós temos a assíntota vertical. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui, para ficar mais chamativo. Vou colocar de verde, ó. Então, repetindo. A assíntota horizontal está na cor roxa, é o número 3 aqui. A assíntota vertical está na cor vermelha, é o número 2 aqui. Então, temos as duas, tá? E nós temos as assíntotas oblíquas, que não estudamos aqui, mas que fica por conta, tá? Para vocês estudarem, tá? Que é naquele caso que poderemos ter um gráfico assim, e a assíntota, assim, a oblíqua, quer dizer que ela não é nem horizontal, nem vertical, tá bom? Só para ficar bem claro aqui, por opção do professor, né? Não cabe aí dentro das nossas aulas, o período é curto, ver tudo. Então, a gente está vendo o principal aqui, mas tem que saber que existe essa outra também, ok? Bom, o último conteúdo do que nós estudamos, continuidade de função. Tá? Para nós falarmos que se uma função é contínua ou não, vamos começar pelo gráfico, nós temos vários exemplos aqui, de maneira bem simples, vou desenhar um gráfico aqui, ó, para explicar bem direitinho para vocês. Estou fazendo em verde e vou desenhar a função na cor
roxa, para ficar bem claro. Então, ó, vou desenhar uma função contínua. Simplesmente, traduzindo tudo que eu vou falar agora, que está escrito aqui, é que eu não posso tirar a caneta. Ó, vou desenhar a função e não posso tirar. Então, não tirei nenhuma vez, contínua, continuidade, tá bom? Então, ela é contínua quando eu não tiro o lápis. Ou, de outra maneira, vamos dar uma olhada agora, ela não tem a bolinha vazia ou a bolinha branca, tá? Porque eu não conseguiria desenhar. Ó, se eu tentar desenhar essa função aqui, chega aqui, eu vou ter que tirar para fazer esse pontinho e voltar. Então, tirei o lápis. Não é contínua. Essa aqui já é contínua, a segunda, contínua, claramente. Essa aqui também é contínua, claramente. A que está em azul já não é contínua. Deixa eu apagar aqui para ficar bem claro onde eu estou me referindo. A azul agora, ó, não é contínua, porque eu tenho que desenhar essa parte aqui, bolinha branca ou aberta, tiro e desenho aqui. Não é contínua. E essa aqui também não é contínua, né? Tem saltos. O contrário de ser contínua é quando tem saltos. Nós temos um salto aqui, então ela não é contínua nesse ponto B. E também não é contínua no C aqui, ó. Uma assíntota, né? Ó, a gente percebe isso. Bom, então, continuidade é isso. E como que a gente usa a teoria, pessoal? Muito simples. É só verificar 3 condições. Então, uma função é contínua no número, isso quer dizer que ele é local, eu tenho que testar ponto por ponto, ó. É uma característica local, né? Ó, local, tá? É no ponto. Por isso que aqui eu apontei, né, para vocês, ó, o ponto 3 não era contínua. Nesse caso aqui o C, o B, nesse caso aqui o 2, ó. Tá bom? Então, uma condição local, no ponto. Então, temos que verificar que a função existe, tá? Depois, que o limite existe no ponto, ó, sempre no ponto. E depois verificar, por último, a terceira condição, que o limite é igual à função. Isso resolve bastante dúvidas, né? Sana bastante dúvidas, que eu venho falando desde o começo, que o aluno não pode confundir o limite de uma função no ponto A com a própria função, né, no ponto A. Isso aqui, via de regra, não é igual. Se for igual, a gente está acabando de falar, porque a função é contínua. Quer dizer que um existe, o outro existe e são iguais, né? Automaticamente, a função é contínua. Isso nem sempre precisa ser verdadeiro, tá, pessoal? Só lembrar, por exemplo, aqui, deixa eu pegar algumas funções para a gente ir conversando e finalizar esse vídeo de teoria. Depois vamos fazer exercícios, né? Vou pegar uma função bem simples aqui, só para a gente conversar um pouquinho. A função, por exemplo, né, 1 sobre x, uma função bem simples. Essa função não está definida no zero, a gente sabe, né? Porque se colocar 1 sobre 0, já sabemos que é uma indefinição, temos que fazer o estudo via limite, então ela não está definida, ou seja, já quebra aqui, ó, ela não existe, não está definida. O limite da função existe? Pode até existir, é outra coisa, outra função. Só para a gente conversar mais um pouquinho. Nós já trabalhamos bastante. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. No 1, a função não está definida. Ou seja, nós vamos falar que ela não existe aqui, ó. Tá? Não está definida. Ó. Então, já nem posso colocar essa função. Tá bom? Então, cuidado para não confundir. O pessoal confunde muito. Para finalizar de vez a aula aqui, vou colocar de azul, tá? Aqui embaixo, ó. G de x, por exemplo, falei várias e várias vezes na aula. 2x ao quadrado mais 5x mais 1. Qualquer função desse tipo, polinomial, tá? Se eu for calcular g de 2, eu consigo fazê-la, não tem problema nenhum em nenhum ponto. Então, existe a função, ó, primeiro ponto verdadeiro. E quando eu vou fazer o limite, né, via teoremas, nós estudamos, tá, que esse coincidia com o valor da função no ponto. Mas, inclusive, teríamos que usar os teoremas para separar na soma, depois potência, né? Então, ó, tem uma série de passos aqui, tá bom? Aula 2 ou 3, salvo engano, tem que dar uma olhada lá, tá bom? E aí vai chegar exatamente que é igual a g de 2, nesse caso, porque a função não tem uma indefinição. Nesse caso aqui já não dá certo. Por isso que eu falei que, via de regra, não é verdade que a função é igual ao limite da função no ponto. Tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, onde faremos alguns exercícios.